galera do canal Senhor Miranda Podcast. Estamos entrando no ar hoje com a presença do Rabino Ishai, ele que é um rabino messiânico, que é líder da Sinagoga Messiânica Talmidei Torá em Tucuruvi, São Paulo. E hoje temos também a presença do meu grande amigo Claudino Barros do canal A Torá é Santa, que hoje está aqui como convidado muito especial para me ajudar nessa difícil tarefa de entrevistar o Rabino Ishai. Seja bem-vindo, Claudino, seja bem-vindo, Rabino. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa. Você que está chegando agora, já deixe um like, compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. E o tema da entrevista de hoje é justamente A Torá é Santa, nome do canal do nosso amigo Claudino Barros. Rabino, seja bem-vindo ao Senhor Miranda Podcast. Rabino Ishai, fale para os nossos ouvintes, um pouco sobre o senhor, quem é o Rabino Ishai, um pouco da sua trajetória, da sua formação, do seu processo até chegar como um rabino, porque muitas pessoas que estão assistindo, elas ainda não conhecem o Rabino Ishai, não conhecem a sua história. Então, se apresente para o público, ok? Para quem não me conhece, o meu nome judaico é Ishai Ben Yehudá. Eu sou rabino messiânico, ou seja, eu creio em Yeshua como Messias do nosso povo de Israel. Eu venho de uma origem humilde, nasci na cidade de Cruzeiro, no estado de São Paulo. Meu avô, Onésimo Junqueira, foi um dos pioneiros da Igreja Presbiteriana Independente da cidade de Cruzeiro. Ali, até os meus 17 anos, eu vivi uma fase dentro da Igreja Presbiteriana. Recebi meu nome judaico, meu nome original é Altair Junqueira. Sou de origem judaica, ou seja, sou Ben Nanussim, origem dos forçados. Tenho sobrenomes judaicos, tanto da parte de pai como da parte de mãe, principalmente da parte de mãe. Mas a gente sabe que isso não faz nenhuma diferença, porque o judeu, uma vez que ele não circuncide seu filho, esse filho já não é mais considerado judeu. E também a obediência à Torá. E a gente então sabe que, mesmo sendo um Ben Nanussim, isso não faz nenhuma diferença se eu fosse um Goi, se eu fosse um Ben Noa, como queiram entender. Aos 17 anos, eu fui para a cidade de São Paulo, capital, onde me converti. O nome da igreja me lembra até hoje, Igreja Cristã Paulistana, no Cambuci. Me converti, foi apenas ali o ato da conversão. Imediatamente voltei para a cidade de Cruzeiro, onde eu comecei a minha carreira, onde eu fui aprender depois sobre o Shabat e comecei a minha vida em busca pela verdade, porque esse era o meu propósito. Ir atrás da verdade, somente da verdade, restauração, sempre foi esse o meu propósito. Eu nunca pensei em ser um religioso parado, estável em matéria de fé. Eu sempre quis avançar mais. E fiquei em São Paulo, então, nessa época de 1962, 63, voltei para Cruzeiro, comecei minha carreira. E no ano de 1978, 79, nós fizemos contato com congregações sabatistas nos Estados Unidos, naquela época era muito difícil, onde encontramos a Igreja de Deus do Sétimo Dia, com sede em Meridian, Idaho, e também na cidade do México e no Canadá. Começamos a trabalhar juntos
tive muito contato com a igreja mexicana. Inclusive o meu nome Shai, de certa forma, foi uma honra a um líder da Igreja de Deus Mexicana que se chamava Isaí. E Shai é Jessé no hebraico. E lembrando daquele irmão, daquele líder de nome Isaí, Isaí, lá no México, eu adotei o nome Ishai. Mas eu continuo falando da minha história. Hoje eu sou rabino messiânico, fiz teologia no meio protestante, em Curitiba, ali por volta de 90, 93. Fiz teologia, depois tive o privilégio de ir para os Estados Unidos em 2016, 2017, onde lá eu me graduei na Yeshiva Florida University. Até por sinal, hoje eu tenho a honra de ser um decano da Yeshiva Florida University, que está sob a direção do rabino messiânico, Rabino Avner. Voltando para o Brasil, também concluí meu curso no Petar Tikva Seminary com o Rabino Bonen, onde também recebi a minha ordenação rabínica. E concluí, há algum tempo atrás, o mestrado de assuntos judaicos. Estou aqui à disposição para responder as perguntas que eu puder e, de alguma forma, contribuir para o bem daqueles que querem avançar no conhecimento, avançar em direção à verdade, buscar a perfeição espiritual, chegar à estatura de varão perfeito. A gente está aqui para colaborar. Obrigado, Rabino Shai. Mais uma vez, estou muito feliz com a sua presença aqui no canal Senhor Miranda Podcast. Shalom, Claudino Barros, seja bem-vindo ao canal Senhor Miranda Podcast. Pessoal, o Claudino Barros ele é um parceiro do nosso canal. Quem ainda não conhece o canal A Torá é Santa, procure no YouTube, inscrevam-se, porque com certeza vocês que gostam de judaísmo, cultura judaica, querem aprender um pouco mais da visão judaica sobre o Novo Testamento, inscreva-se no canal do Claudino Barros. Claudino, fala para os nossos ouvintes aqui um pouco do seu canal, qual a proposta do seu canal. Eu acho que eu acabei falando aqui, né, um pouco, né, mas fala para os ouvintes aqui quem é Claudino Barros, né, que você é um estudante, né, da cultura judaica e do judaísmo, e do seu canal, para a galera conhecer um pouco mais sobre você, né, e depois você pode deixar uma pergunta para o Rabino Ishai, ok? Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Quero agradecer ao Senhor Miranda Desigrejado, tá? Um parceiro, tem me ajudado muito aí no crescimento do meu canal, por essa oportunidade de estar participando dessa entrevista, né, do Rabino Ishai, um rabino que eu tive a oportunidade de conversar já algumas vezes, me atendeu muito bem e eu fico feliz de estar participando de uma entrevista, de um trabalho que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a todos. Meu nome é Claudino Barros, eu sou criador do canal A Torá é Santa e meu objetivo com o meu canal é despertar nas pessoas um desejo de se aprofundar mais nas escrituras, ok? Essa teologia da substituição, ela faz com que as pessoas parem de estudar, parem de pesquisar. A igreja não substitui Israel, muito pelo contrário, os gentios foram enxertados em Israel. A lei de Deus, a Torá, ela não foi abolida. A Torá, ela vale até hoje, a Torá é eterna, a Torá é santa, a Torá é justa, a Torá é boa. Meu objetivo é esse, como eu já falei, né, do meu canal, é despertar nas pessoas um desejo de se aprofundar mais nas escrituras. Eu tento procurar o contexto judaico, né,
de tudo que eu falo e tenho certeza que o canal ele tem sido bênção para muitas pessoas e a gente vai continuar trabalhando, estudando, né, participando de trabalhos que nem esse agora, onde eu vou aprender muito com o Rabino Ishai, com o Senhor Miranda Desigrejado. E no contexto geral, todo mundo ganha, todo mundo aprende. Então, vamos lá, shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Rabino Ishai, que o Eterno abençoe a vida do Senhor. Eu quero iniciar essa entrevista fazendo uma pergunta sobre um tema que eu já vi o Senhor fazendo comentários, né? O Senhor dando orientações. A gente percebe que muitas pessoas estão despertando para a Torá, né? As pessoas estão entendendo que a lei é santa, é justa e boa, e estão querendo se aprofundar mais nas Escrituras e se envolver com os mandamentos do Eterno. E uma certa vez eu ouvi o Senhor falando, né, para a gente não se desesperar, não se preocupar, a gente não vai conseguir cumprir tudo de uma vez, né? E isso é a mais pura verdade. E eu até lembro que o Senhor falou, vai com calma, vai subindo degrau por degrau. Eu queria que o Senhor fizesse um comentário sobre isso, né? O que o Senhor tem para falar para essas pessoas que saíram do cristianismo definitivamente, assim como eu, e estão se sentindo sozinhas, sem um suporte e sabe que é difícil cumprir os mandamentos do Eterno. Quando eu digo os mandamentos, vamos ficar por enquanto no Shabat, nas festas, por exemplo, está chegando o Hanukkah agora, eu quero celebrar Hanukkah. Como que eu faço? Reúno minha família, faço uma oração, isso é o suficiente? O que vai valer vai ser a kavaná do meu coração? Rabino Ishai, é essa pergunta que eu faço para o senhor, que o senhor tem para falar para nós que estamos tentando fazer techuvá, tentando se voltar para a Torá e para os mandamentos do Eterno. Então, Claudino, respondendo à sua pergunta, Deus dá oportunidade para todos. Yeshua mandou anunciar, abençoar as boas novas por todo mundo. Deus dá oportunidade para todos, mas não força ninguém. Qualquer pessoa, até mesmo um ateu, ele pode chegar ao pleno conhecimento da verdade. Depende de cada um. Se ele é ateu, espírita ou evangélico, mas ele começa a buscar o que Deus espera de toda a humanidade, é que ele tem esse desejo. O evangelho é apenas para despertá-lo. Agora, ele tem que ter o desejo de servir o Eterno. E ele vai começar uma carreira, se não diretamente já dentro da fé messiânica, através de uma religião. Ele vai começar uma carreira e ele vai crescendo ali, ele vai crescendo até que vai chegar uma hora que pela sinceridade dele, Deus vai conduzi-lo à fé judaica. Ele vai caminhar nessa direção. E aí, sim, é preciso ter paciência. O não-judeu, ele vai aprender passo a passo. A obediência à Torá é o que está escrito, que Deus faria uma nova aliança implantando, internalizando a Torá nos corações. O gentil, ele tem que conhecer a Deus, você vai encontrar lá em Deuteronômio, ele tem que ouvir, aprender, temer e obedecer. Ele só vai saber o que é pecado, se ele está ou não fazendo a vontade de Deus, através da Torá, do conhecimento da Torá. E isso, então, ele pode passar por todas essas etapas, mas de maneira prudente. Por exemplo, nunca negar Yeshua. Isso é uma coisa fundamental, porque através de Yeshua nós alcançamos a remissão dos nossos pecados. Yeshua é o segundo Adão. O primeiro Adão era um homem que pecou, perdeu tudo. O segundo Adão, um homem que deu a sua vida em sacrifício, que venceu o pecado e nos garante o perdão de nossos pecados. Hoje está sentado à destra do Pai, como nosso sumo sacerdote, e como nosso mediador, e futuramente como nosso grande rei, quando ele implantar o reino na terra. Mas é preciso paciência. O gentil não pode
começar a aprender Torá hoje e depois partir para o conhecimento judaico, deixando de lado Yeshua e se apegando muitas vezes a conceitos rabínicos modernos, a misticismo judaico. Se ele entra por esse caminho, então aí ele perde tudo. É isso aí. Rabino Shai, por que tantas pessoas que se envolvem, né, com o judaísmo messiânico, pessoas que deixam a visão evangélica tradicional, ou até mesmo aqueles que são do movimento adventista e que se envolvem com o judaísmo messiânico ou com o judaísmo nazareno, porque muitas destas pessoas acabam se envolvendo com a parte do judaísmo ortodoxo e acabam deixando de crer em Yeshua e se tornam ortodoxos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa comentar. A gente conhece vários casos, né? Eu conheço de perto alguns amigos que negaram Yeshua, deixaram de crer em Yeshua e hoje são ortodoxos, e mais do que isso, eles são antimissionários, são ativistas, né? Não são pessoas assim que têm uma tolerância, né? E que verdadeiramente parece que cospem no prato que comeram, né? Aprenderam, nasceram na igreja evangélica ou na igreja adventista, depois vão para o judaísmo messiânico e aí quando vão para o judaísmo ortodoxo falam mal da igreja evangélica e falam mal do próprio judaísmo messiânico, esquecendo que foram justamente dali da onde eles tiraram o início de sua base espiritual, que os levaram agora para o judaísmo ortodoxo. Então, Miranda, por que as pessoas deixam Yeshua, conhecem Yeshua, conhecem o judaísmo, depois negam Yeshua? Porque eles se envolvem, eles são, digamos assim, apaixonados, eles caem de cabeça no judaísmo, se apaixonam pelo judaísmo ortodoxo, que é o pior que tem, né? O judaísmo ortodoxo, se apaixonam pelo judaísmo rabínico, por Zohar, por Talmud, sendo que a única coisa que nós precisamos do povo judeu é a Torá, as tradições e a cultura, para a gente entrar dentro da cultura judaica e se unir ao povo. Nós não precisamos da doutrina dos rabinos, do judaísmo rabínico, do Erabanan, nós não precisamos disso aí. E eles caem de cabeça nisso aí, começam a se alimentar disso aí, os líderes não têm o devido cuidado, ficam recomendando isso, misticismo judaico e mais, e acabam perdendo aos poucos. Que não adianta você dizer para uma pessoa que é apaixonada pelo judaísmo, ó, essa parte aqui interessa para nós, agora essa aqui não pode. Não adianta, aí que ele vai mergulhar naquilo ali. A gente perdeu aqui em São Paulo por Ventura, o tal do Rabino Ventura, e o Dorleon. Por quê? Gente fanático. Muitos desses nossos que foram atrás do Ventura e do Dorleon hoje não são mais nada, deixaram tudo, a religião deixaram tudo de lado. É o resultado. Então eu fui para os Estados Unidos, tive uma grande experiência lá, e eu tenho que blindar, proteger a nossa instituição dessas armadilhas, entende? É isso que eu trabalho em cima. Proteger aqueles que crê que tem que fazer uma conversão ao judaísmo, do judaísmo rabínico, da parte negativa do judaísmo rabínico, e continuar firme sob a direção do Ruach HaKodesh. Yeshua falou: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Ele não falou o judaísmo vos guiará em toda a verdade. É bem isso aí. Rabino Shai, nós sabemos que tudo que os profetas falaram de genuíno está na Torá. Tudo que Yeshua falou está na Torá. Todo ensinamento do Mashiach. Tudo que o apóstolo Paulo ensinou, Shaul HaShalia, está na Torá. E é corriqueiro a gente ver pastores ensinando que a lei de Deus foi abolida, né? Que Torá é coisa para judeu, porque nós estamos na graça.
O senhor é um rabino experiente, tenho certeza que o senhor já se deparou com essas situações várias vezes. O que o senhor fala? Qual é a resposta do senhor mediante esses ensinamentos? Amigo Claudino, é muito importante a sua pergunta. Eu falava um pouco da minha vida, que eu sempre fui uma pessoa que busquei pela verdade. Comecei aí em 1963, 59 anos atrás, né? Essa busca, eu sempre disse para os líderes que trabalhavam comigo que o nosso objetivo não era ficar parado, era avançar no conhecimento. Perdi muita gente nesse trajeto aí, nesses anos, que tinham, entre aspas, esse mesmo propósito de crescer no conhecimento, mas que pararam no tempo, estão totalmente parados, 20, 30 anos atrás, em termos de fé. Mas uma coisa que a gente sempre creu, o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai àquela sinagoga de Bereia, diz que ele provava pelas escrituras, e os bereanos foram chamados de nobres, porque eles conferiam nas escrituras tudo que era ensinado por Shaul HaShalir, o apóstolo Paulo. E Yeshua diz claramente: errais não conhecendo as escrituras. Eu quero lembrar que estas escrituras aí, ô Claudino, se referiam, era uma referência apenas ao Tanar, ao chamado Velho Testamento, porque o Novo não existia. O Novo Testamento veio a existir, começar a existir, cerca de 40 anos depois. Até lá, tanto a congregação de Yeshua, os discípulos, como os apóstolos, se baseavam no Tanar, nas Escrituras. Agora, o que especificamente, eu vou tentar me concentrar na sua pergunta, que eles falam que a lei foi abolida, que o Velho Testamento foi abolido, né? Mas o que é o Novo Testamento, a nova aliança? Aí nós vamos nos profetas. Muito embora o livro de Hebreus também vá falar com respeito a isso, os profetas, eles vão dizer da nova aliança. Principalmente o profeta Jeremias, no capítulo 31 a 33, ele fala que Deus iria fazer uma nova aliança, ou uma aliança renovada com o seu povo, com a casa de Israel. Aí é muito importante se atentar para esse detalhe, que a nova aliança seria feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não aparece gentil aí no meio. A casa de Israel e a casa de Judá. E o que seria essa nova aliança? A lei de Deus nos corações. A Torá, minha lei, o hebraico vai dizer Torati, a minha lei será escrita, será implantada, será interiorada nos seus corações. Então, como é que pode a nova aliança com o Yeshua não ter nada a ver mais com a Torá? Isso não é a nova aliança. Infelizmente, a grande verdade é essa. Nova aliança tem que ser melhor que a primeira. A primeira foi dada lá no Sinai, Horebe. Foi dada lá ao povo de Deus, o povo de Deus disse: faremos e obedeceremos, né? A nova aliança seria melhor que aquela, porque ela não seria escrita em papiro ou em pedras, mas seria escrita nos corações. A nova aliança é a circuncisão do coração. Então, é difícil, não é? A pessoa, nós temos que respeitar as ideias das pessoas, né? A pessoa quer entender que não existe mais lei, não existe mais nada. Eu diria que esse fundamento de fé é a partir do 4º século para cá. Não é a nova aliança que Yeshua implantou. Foi a religião implantada a partir do 4º século, que desprezou a lei, desprezou a Torá, desprezou o povo judeu, cancelou tudo em termos de judaísmo e partiu para uma religião que não tem nada a ver. E é isso que eles defendem.
inclusive negando o povo de Israel, o sacerdócio que pertence ao nosso povo, o povo de Israel. Eu gostaria aqui de reforçar, esclarecer melhor duas coisas que eu falei. Uma é a questão da mudança do nome. Por que de Altair, nome que eu não uso hoje, a não ser nas coisas seculares, o meu nome mudou para Ishai? Porque era uma prática na Bíblia, né? Abraão passou para Abraão, Jacove passou para Israel, Paulo, Shaul, não é? Pedro, Kefas. Então, é normal, quando uma pessoa se converte, morre o gentil, morre o homem, o transgressor, ele é uma nova criatura e daí ele ter um novo nome. Tem muita gente que fala que é falsidade ideológica. Não, não. Todas as minhas coisas civis estão no meu nome civil. Meu nome judaico é o meu nome judaico. E eu disse também que não faz diferença alguma ser Binei Anussim ou ser um goi. Porque a partir do momento que o judeu não é circuncidado, ele nasceu, mas não foi circuncidado, ele é goi igual qualquer outro goi, ele perdeu a sua identidade judaica, entendeu? A circuncisão tem a ver com a identidade judaica dele. Então não faz nenhuma diferença se você é Ben Noah, ou Ben Anussim, ou goi, não faz nenhuma diferença. Você não é judeu em circunstância nenhuma. Você precisa da conversão, todos precisam da conversão, com exceção do judeu natural circuncidado. Ele vai fazer apenas techuvá. Rabino Ishai, o senhor tem 77 anos de idade, não são 77 dias. E isso, o seu legado, a sua trajetória de fé, me fez lembrar de um texto das Escrituras. E esse trecho me lembrou o Senhor e o seu legado. Eu espero que algumas pessoas que vão assistir esse vídeo depois possam assistir e refletir, pensar muito bem em suas vidas e refletir sobre o seu ministério e sobre o que é um legado de um servo do Senhor. Então, como eu disse, Rabino Ishai, um servo de Deus, já com 77 anos. Josué capítulo 14, versículo 7 em diante, diz assim, Josué dizendo, Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o que o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos e estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate.
tanto para sair a ele como para voltar. Um texto fantástico, sem dúvida. E eu percebo, Rabino Shai, que o senhor com 77 anos, desculpa, não estou te chamando de extremamente velho, mas é que eu tenho 42, tá? E o senhor com 77 anos está com esse vigor, está com essa mesma fé, com essa vontade de trabalhar, com essa vontade de anunciar a mensagem de Yeshua. E eu vejo, sabe, alguns que estão aí desanimados. Então, baseado nesse texto, em tudo que eu falei, a pergunta que eu quero fazer: quais são ainda os seus projetos, os seus sonhos e metas no seu ministério? O que o Senhor pretende fazer ainda e quem será o seu sucessor? Porque dentro de um padrão bíblico e até monárquico, vamos dizer assim, o rei falecendo, o filho do rei toma o seu lugar. E dentro de um padrão eclesiástico, ou vamos dizer assim, dentro do rabinato, quem tomará a frente do seu ministério quando o Eterno te recolher às mansões celestiais? Bom, resumindo aí a sua colocação, você fala de sucessão e cita Josué como sucessor de Moisés. Você vê que Moisés, 40 anos antes, né, já tinha essa visão de um sucessor e que seria Josué. Isso é muito importante, eu tenho essa preocupação, sim. Não tenho até o presente momento uma definição nesse sentido, tá? Mas uma coisa eu posso te adiantar. Josué nunca foi um homem, pelo menos na Torá não está escrito, que tivesse qualquer desentendimento com o seu líder, com Moshe. Não aparece nenhum desentendimento entre eles. Isso é muito importante. Outra coisa importante é que o sucessor deve ser uma pessoa que vai dar continuidade ao trabalho que é feito pelo líder atual. Se você não tem essa pessoa, ou você tem pessoas, mas que você sabe que não vão continuar o trabalho para o qual você foi chamado por Deus, essa pessoa não pode ser seu sucessor, porque será o fim do seu trabalho, tá? Então, nós temos sim essa preocupação. E por outro lado, qual é o nosso objetivo, o meu objetivo? Bom, ao longo desses anos, você vê 59 anos de fé, quero ressaltar que eu tenho 56 anos de casamento com a mesma pessoa, temos endereço e o nosso testemunho, a nossa vida é um livro aberto. Eu autorizo qualquer pessoa a investigar a nossa vida, com verdade, é claro, porque a internet está aí para desmoralizar, para atacar, para denigrir a imagem de um líder. A gente tem que ter muito cuidado com as fake news que tem por aí. Mas se alguém quiser examinar a nossa vida, que deveria fazer, porque tem muita gente aí que não se importa muito com a vida do líder, ele vai mais pelo sermão, pela palavra, pela eloquência do pregador e não pelo conteúdo dele, pelo que ele representa. E Paulo vai dizer que um líder, ele deve procurar apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E a nossa vida, os nossos 59 anos de fé e 50 e tantos anos de ministério tem sido assim. Então hoje nós chegamos, graças a Deus, num grau de restauração, de avanço, de aperfeiçoamento espiritual,
tanto na área teológica, escatologia, teologia, como também no judaico, na área judaica, no conhecimento do judaísmo. Nós tivemos um grande avanço nesse sentido e eu sei que nós temos muita coisa para compartilhar com muitas pessoas sinceras que estão por aí. Por exemplo, os guardadores do Shabat. Quanta gente está guardando o Shabat sem nenhum sentido? Está guardando, muito bem, mas não está qualificado, não está dentro dos quesitos bíblicos para que o Shabat seja mesmo um elo entre ele e Deus. Ele tem que fazer mais, ele tem que avançar no conhecimento. E nós queremos levar essa luz, mais conhecimento e mais oportunidade para aqueles que são sinceros. Não é para todos, eu sei que não é para todos, mas aqueles que estão em busca dessa verdade. Nós temos, pela graça de Deus, eu digo, com humildade eu digo, ainda muita coisa que compartilhar com estas pessoas sinceras. E esse é o nosso objetivo, é o que nos dá vida, dá força, é levar adiante esse objetivo, essa visão que o Eterno tem colocado em nosso coração. É isso aí. Então, amigos, eu falava com vocês sobre os nossos avanços que a gente teve nesse processo, né? Por exemplo, em 1995, uma parte do nosso povo saiu da Igreja de Deus e ficou naquilo, e naquilo que eles ficaram estão até hoje. Parou totalmente o avanço espiritual na área de conhecimento daquele pessoal. Depois, 2000 e pouco, também saiu outro pessoal e também estão parados no mesmo conhecimento. O que eles aprenderam até ali, aprenderam conosco, eles não sabiam nada e aprenderam conosco também, mas não quiseram avançar no conhecimento. Mas, finalmente, em 2008 em diante, Deus nos deu mais luz e mais compreensão. Imagine vocês os 4 mandamentos para os gentios que estão aqui em Atos 15. Atos 15, versículo 20 diz: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sacrificado e do sangue. Olha, vocês imaginem esses 4 pontos que era exigido dos gentios que estavam começando a conversão, não a circuncisão física, esses 4 mandamentos. Vocês acreditam que pouca gente ou quase ninguém cumpre isso hoje? Uma grande parte até mesmo dos judeus messiânicos não cumprem. Por exemplo, idolatria. Eu não vou falar da idolatria, que é o primeiro preceito aqui, contaminações dos ídolos. Eu vou deixar isso quieto. Mas tem também, quando se envolve com a existência de mais de um Deus, está se envolvendo com a idolatria. Prostituição, algumas versões falam relações sexuais ilícitas. Entre as relações sexuais ilícitas, nós podemos enumerar a prostituição, o adultério, né? Mas também o relacionamento com a mulher no período menstrual e o fato da mulher não fazer o banho de purificação depois do período menstrual. Então o homem fica impuro permanentemente quando ele se relaciona com a mulher que não faz o banho ritual depois do período menstrual, que não faz o banho ritual na mikvê. Isso aí praticamente pregam que tem que cumprir só 4 mandamentos, mas já não cumpre esses 2. Depois vem o sufocado e o sangue, ou seja, o animal sufocado. Quantas pessoas estão comendo carne com sangue, porque come essa carne que vende no açougue? Essa carne tem sangue, o animal é abatido de forma totalmente contrária à Bíblia, muitas vezes é sufocado, então transgridem esses 2 mandamentos comendo sangue. Estão comendo carne com sangue, enquanto que o nosso povo ensina, explica que o animal deve ser abatido de acordo com as leis judaicas, o sangue é derramado e o animal não tem sangue na carne. É isso que Deus proibiu e há apenas de exclusão do povo para quem come sangue. Até 2008 a gente não tinha um conhecimento, uma luz sobre esse assunto. E graças a Deus
isso veio à tona. Hoje, muito, é como disse Paulo, Shaul Rachalia, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Hoje até mesmo muitas correntes judaico-messiânicas aqui no Brasil estão comendo carne kosher, sem sangue, por meio desta luz que o Eterno nos trouxe. Então, há muita coisa a esclarecer para o povo de Deus, e eu agradeço a Deus quando me foi feita a pergunta qual é a minha visão, o que eu pretendo fazer. Tem muita coisa ainda para nós passarmos, digo com humildade, aqueles que com sinceridade querem crescer e querem obedecer ao Eterno. Rabino Shai, estamos recebendo aqui uma pergunta em vídeo do meu amigo professor Kleber Guedes. Pessoal, quem ainda não é inscrito no canal do professor Kleber Guedes, inscrevam-se, tá? Recomendo, é um amigo nosso, é um parceiro do nosso canal também, tá bom? Rabino, responda por gentileza ao vídeo do professor Kleber Guedes. Shalom, Claudino, Rabino e Senhor Miranda. Aqui é o Kleber Guedes, do canal Professor Kleber Guedes. Rabino, há uma narrativa que encontra-se em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 a 2, onde Yeshua, ele afirma a um paralítico dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Essa afirmativa encontra-se no versículo 5. E ali Yeshua é indagado, porque os fariseus dizem: como que ele perdoa pecados se ele não é Deus? E só Deus pode perdoar pecados. E este era o entendimento dos fariseus. Se esse entendimento é verdadeiro, é correto com a Torá e com o Tanakh, que somente Deus pode perdoar pecados, por que Yeshua perdoou pecados? Será que esse texto não mostra que Yeshua é Deus? E se Yeshua não é Deus, houve algum momento que ele recebera da parte de Yahvé Deus a autoridade para perdoar pecados? Se recebeu esta autoridade, onde encontra-se registrado, seja no Taná, ou na Torá, ou na Brit Hadashah, que o Mashiach teria autoridade de perdoar pecados? Professor Guedes, é um prazer falar contigo. O que eu posso dizer é o seguinte: se nós olharmos para o capítulo 16 de Levítico, que faz referência ao dia da expiação, nós vamos ver que Arão, na condição de sumo sacerdote, depois de fazer purificação pelos seus próprios pecados, ele aspergia ali o sangue no interior do Santo dos Santos, e ele saía de lá, e o texto diz, lá no verso 16, que ele fazia o perdão do pecado, o perdão dos pecados do povo, na condição de sumo sacerdote. Agora, se nós olharmos para Yeshua, você vai ver que ele acumulava as funções, ou seja, ele, além de ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele também era o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus, que no caso de Levítico era representado pelo bode. Então, eu não tenho condição de perdoar os pecados que uma pessoa comete contra Deus. Posso perdoar os pecados que uma pessoa comete contra mim, mas contra Deus não. Mas Yeshua sim, porque ele era o sumo sacerdote e ele era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo. Então, necessariamente, Yeshua não precisava ser Deus para perdoar os pecados. Na condição de Cordeiro de Deus, de Filho de Deus e de sumo sacerdote, ele tinha autorização para tal. É isso aí, essa é a minha opinião. Rabino Shai, eu gravei um vídeo e eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre esse vídeo. Qual a sua opinião?
João 8:28, parte A. Então Jesus disse: quando tiverem levantado na cruz o Filho do Homem, compreenderão quem sou eu. João 19:19. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Se transpormos para o hebraico Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, acharemos a seguinte inscrição: Yeshua HaNotzire, o Melech HaYehudim. Primeira letra de Yeshua, Yod. Primeira letra de HaNotzire, Re. Primeira letra de Umelech, Vav. Primeira letra de HaYehudim, Re. Conclusão: se juntarmos as letras, temos Yod, Re, Vav, Re, o tetragrama. Ou seja, Yeshua disse: quando levantardes o Filho do Homem sobre a cruz, sabereis quem sou eu. Ou seja, Jesus não mentiu. Ele é o próprio Deus Criador de todas as coisas. Quando a Bíblia diz que um homem, ao se casar com uma mulher, que os dois são um, também significa que não existe mais duas pessoas, que agora é uma só, daqui para frente? Esse texto explica o eu e o Pai somos um, de João. Muito fácil de entender. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Rabino Shai, Senhor Miranda Podcast. Luciano, a pergunta foi dirigida ao Rabino Shai, mas eu quero fazer um comentário. A gente sabe que existem 3 linhas de pensamento. Uma eu quero descartar, que é a linha cristã mais conhecida, né? Que Deus é 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente sabe que a Trindade, na verdade, ela não existe, foi criada nesses concílios romanos aí da vida, né? Então, eu descarto essa linha. Eu quero falar das duas que ficam, né? Que Yeshua seria uma emanação do Eterno, ou seja, Yeshua seria o próprio Eterno, né? Yeshua seria o corpo físico do Eterno. A gente encontra até alguns versículos que dão suporte para essa afirmação, né? Eu e o Pai somos um, por exemplo, entendeu? Só que essa linha, ela esbarra quando a gente vai para Deuteronômio 6,4. Deuteronômio 6,4, o Shema, ele acho que é o versículo mais conhecido dentro do judaísmo. E ele é claro quando o Eterno diz: ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, é um. Ele é apenas um. Então tudo que vem depois não pode esbarrar ou refutar ou ser contra Deuteronômio 6,4. É claro, o Eterno é um. Eu confesso que eu acho bacana essa linha da emanação, mas quando a gente vai para o contexto escriturístico, fica pesado. E ainda eu posso ir um pouco mais além aqui, né? Eu estudei com outros rabinos, né? Eu aprendi uma linha bem interessante, que Yeshua, ele pode ser sim o filho de José com Maria. Ele é o Mashiach, Yeshua. Ele é o Mashiach. Ele é o Messias de Israel. Mas essa questão da divindade também pode ser criação de Roma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e se aprofundar mais. Procurar estudar as escrituras no contexto judaico. Essa questão da divindade, né, de ida para o céu, de trindade, tudo isso é criação de Roma. Tomemos cuidado. Shalom, Rabino Shai, muito boas respostas do senhor. Tenho certeza que quem assistir aí, quem estiver ouvindo, vai agregar muito conhecimento. Bom, como a maioria, eu vim do cristianismo, né? E no cristianismo, pelo menos onde eu fiquei 15 anos, eu vi isso. Então eu posso falar com convicção. A Torá, ela é banalizada, né? A palavra de Deus, ela é totalmente banalizada, né? É ensinado que a Torá foi abolida. Esquece isso, irmão. A Torá é coisa para judeu, né? A gente não vive mais na lei, a gente está na graça, enfim.
Quando a gente começa a estudar com mais profundidade, estudar as escrituras no contexto judaico, a gente vê que não é nada disso, né? A Torá, ela é santa, ela é justa, ela é boa. A Torá, ela é espiritual. A Torá não é um simples livro, ela é um código divino. E a minha pergunta para o senhor é isso, Rabino Ishai. Eu queria que o senhor falasse com as palavras do senhor, se o senhor quiser citar bases bíblicas, enfim, da maneira que o senhor quiser. Mas eu queria ouvir o senhor falar sobre a Torá. Qual a importância da Torá para a humanidade? Amigo Claudino, é muito importante a sua pergunta. Eu falava um pouco da minha vida, que eu sempre fui uma pessoa que busquei pela verdade. Comecei aí em 1963, 59 anos atrás, né? Essa busca, eu sempre disse para os líderes que trabalhavam comigo que o nosso objetivo não era ficar parado, era avançar no conhecimento. Perdi muita gente nesse trajeto aí, nesses anos, que tinham, entre aspas, esse mesmo propósito de crescer no conhecimento, mas que pararam no tempo, estão totalmente parados, 20, 30 anos atrás, em termos de fé. Mas uma coisa que a gente sempre creu, o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai àquela sinagoga de Bereia, diz que ele provava pelas escrituras, e os bereanos foram chamados de nobres porque eles conferiam nas escrituras tudo que era ensinado por Shaul HaShalir, o apóstolo Paulo. E Yeshua diz claramente: errais não conhecendo as escrituras. Eu quero lembrar que estas escrituras aí, ô Claudino, se referiam, era uma referência apenas ao Tanar, ao chamado Velho Testamento, porque o Novo não existia. O Novo Testamento veio a existir, começar a existir cerca de 40 anos depois. Até lá, tanto a congregação de Yeshua, os discípulos, como os apóstolos, se baseavam no Tanar, nas Escrituras. Agora, o que especificamente, eu vou tentar me concentrar na sua pergunta, que eles falam que a lei foi abolida, que o Velho Testamento foi abolido, né? Mas o que é o Novo Testamento, a nova aliança? Aí nós vamos nos profetas. Muito embora o livro de Hebreus também vá falar com respeito a isso, os profetas, eles vão dizer da nova aliança. Principalmente o profeta Jeremias, no capítulo 31 a 33, ele fala que Deus iria fazer uma nova aliança, ou uma aliança renovada com o seu povo, com a casa de Israel. Aí é muito importante se atentar para esse detalhe, que a nova aliança seria feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não aparece gentil aí no meio. A casa de Israel e a casa de Judá. E o que seria essa nova aliança? A lei de Deus nos corações. A Torá, minha lei, o hebraico vai dizer Torati. A minha lei será escrita, será implantada, será interiorada nos seus corações. Então, como é que pode a nova aliança com o Yeshua não ter nada a ver mais com a Torá? Isso não é a nova aliança. Infelizmente, a grande verdade é essa. Nova aliança tem que ser melhor que a primeira. A primeira foi dada lá no Sinai, Horebe. Foi dada lá ao povo de Deus, o povo de Deus disse: faremos e obedeceremos, né? A nova aliança seria melhor que aquela, porque ela não seria escrita em papiro ou em pedras, mas seria escrita nos corações. A nova aliança é a circuncisão do coração. Então, é difícil, não é? A pessoa, nós temos que respeitar as ideias das pessoas, né? A pessoa quer entender que não existe mais lei, não existe mais nada. Eu diria que esse fundamento de fé é a partir do 4º século para cá.
Não é a nova aliança que Yeshua implantou. Foi a religião implantada a partir do quarto século, que desprezou a lei, desprezou a Torá, desprezou o povo judeu, cancelou tudo em termos de judaísmo e partiu para uma religião que não tem nada a ver. E é isso que eles defendem, inclusive negando o povo de Israel, o sacerdócio que pertence ao nosso povo, o povo de Israel. Então, Rabino Shai, é interessante, eu quero pegar o gancho, né? O senhor falou que perdeu muita gente, tá? Nós sabemos que, às vezes, isso é uma coisa comum que acontece também, não só em sinagogas ortodoxas, messiânicas, mas nas igrejas evangélicas, aonde você tem Igreja Batista. Aí você passa na rua e lê assim, Igreja Batista Independente. Aquilo ali já mostra que houve uma rebelião ou algum desacordo teológico de um grupo dentro daquele grupo, e aí já surgiu Igreja Batista Independente, Igreja Batista Renovada, aí você tem congregacional independente, né? Assembleia de Deus Ministério tal, né? Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Livre, e assim por diante, né? Então, eu queria saber como é que essa questão, você diz que perdeu muita gente, né? Quantas congregações o senhor tinha e quantas congregações o senhor tem hoje? Ou seja, além da sede, né, da sua sinagoga, que é a Talmidei Torá, em Tucuruvi, São Paulo, aonde você tem, assim, localizado as suas sinagogas e o que aconteceu, na verdade? Fala pra gente de forma detalhada, tá? Fica à vontade, não tem problema se você gravar um áudio longo, até porque eu fiz aqui muitas perguntas, né? Esse é um áudio com muitas perguntas. É até bom anotá-las para respondê-las detalhadamente, ok? Obrigado. Com respeito ao povo que nós perdemos, cerca de 150 congregações, a gente ficou com 20 congregações. Muitas dificuldades depois para superar, mas nós começamos com um trabalho de rádio, televisão, antenas parabólicas, e esse trabalho trouxe um grande crescimento para a nossa instituição, praticamente por todo o país. Mas o que aconteceu? Com todo o cuidado que a gente teve, eu não posso negar, havia mesmo essa necessidade de nós partirmos para uma conversão à fé judaica de Yeshua do primeiro século, como parte do nosso processo de restauração espiritual. Mas, infelizmente, devido à administração de todos esses trabalhos, eu não pude dar uma devida atenção ao nosso trabalho em São Paulo, hoje o Tucuruvi, onde eu estou. E, digamos que mercenários, pessoas com outros interesses, atuaram aqui no nosso trabalho quando ele estava envolvido com a fé judaica, por volta de 2012, e conseguiram afastar de nós grande parte dos nossos líderes. Se desviaram. O judaísmo, para muitos, ele é um avanço espiritual, mas para muitos é apenas uma questão de status. Morar em Israel, ter o título de judeu, para muitos é isso que interessa. E estas pessoas são presas fáceis. A princípio, um outro grande erro que existe é entender que judaísmo é o judaísmo ortodoxo. Não é. O judaísmo ortodoxo representa 10 a 20% de todo o judaísmo que nós temos. Então não deveria ser a atração principal. E muitas pessoas, quando abraçam a fé judaica, a ideia de uma restauração, eles acabam como que se embriagando com o judaísmo. E foi o que aconteceu
com uma grande parte do nosso povo aqui de São Paulo, entrou aí a atuação mercenária de alguns judeus que, mesmo contradizendo a orientação judaica de suas sinagogas, resolveram atuar no meio daqueles que creem em Yeshua. E perdemos então cerca de 120 das nossas 120, 130 das nossas congregações. Hoje nós temos congregações, a nossa sede é Curitiba, Paraná. Nós temos lá em alguns lugares, no Paraná também, no norte do Paraná. E nós temos também congregações em São Paulo, na cidade de São Paulo, em Lorena, Campinas e também em Vitória, no Espírito Santo, Vila Velha, Aracaju. Em Santa Catarina nós temos congregação em Araranguá, nós temos a nossa congregação também em Vacaria, no Rio Grande do Sul, e temos pequenas comunidades espalhadas por várias partes do país, o que totalizam cerca de 20 congregações. O que pode levar pessoas que criam em Yeshua, ainda que a nossa origem seja uma origem cristã? Nós viemos a princípio Igreja dos Primogênitos, depois Igreja de Deus do Sétimo Dia, que é um movimento de vários séculos lá nos Estados Unidos, e a partir de 2004, Congregação Israelita da Nova Aliança. Por que essas pessoas deixaram de crer em Yeshua? Uma das principais razões é o fanatismo, um excesso de, digamos assim, de interesse pelo judaísmo ortodoxo, o envolvimento com literatura judaica não recomendada. Eu digo assim porque eu tive nos Estados Unidos, tive uma boa convivência no meio judaico-messiânico, e lá os líderes do movimento judaico-messiânico, grande parte deles são judeus naturais. Estados Unidos são 7 milhões de judeus, então tem muitos judeus cristãos que acabam, por um processo de techuvá, mudando o seu rumo religioso para uma congregação judaica, mantendo a fé em Yeshua. Mas esses líderes, ainda que judeus naturais, eles não incentivam de forma alguma que os membros leiam literatura judaica. Não que a literatura judaica não seja boa. O que acontece é o seguinte: precisa haver muita maturidade, a pessoa precisa ter muita maturidade para ler um Talmud, um Zohar, enfim, Pirkei Avot. Ele precisa de muita maturidade espiritual, uma fé inabalável na figura de Yeshua, porque é óbvio que grande parte do judaísmo, grande parte dos rabinos do judaísmo de Rabanã, ele não crê na figura de Yeshua. Então, o que vai acontecer? Alguma coisa vai coincidir? Vai, mas muita coisa vai acabar entrando em choque com a nossa crença em Yeshua como Messias. E as pessoas, quando vão ler esses livros, essa literatura, começam a se envolver nessas pesquisas, eles não vão ter esse cuidado. A minha fé em Yeshua, por exemplo, é inabalável. Nada me faz negar Yeshua. Eu não estou interessado em status, em ter um título, em ter uma posição dentro do judaísmo. Eu estou interessado em servir a Deus junto com o nosso povo de Israel, mas mantendo a minha fé em Yeshua como nosso Messias. Então, o que faz essas pessoas caírem? É isso. As pessoas se embriagam, começam a entrar em muitos assuntos. Até eu quero dizer o seguinte: existem certos, por exemplo, assim como no cristianismo, no meio evangélico, você tem, na teologia, você tem diversas maneiras de interpretar, de ensinar a Bíblia. No judaísmo também tem
os 4 níveis de interpretação da Bíblia. Então as pessoas começam a se envolver ali, de repente se envolvem no nível Sod, que é considerado o nível mais elevado, e aí começa a se envolver no judaísmo, no Zohar, no misticismo judaico, na Kabbalah, e aí é o momento do perigo. E muitos começam a falar então que estão tendo uma elevação espiritual. Olha, isso aí não é elevação espiritual, não é. Yeshua, antes dele ascender aos céus, ele nos deu uma grande força que nós deveríamos nos apegar a ela, que é qual? A presença do Ruach HaKodesh. Ele disse: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, tudo que nós precisamos como congregação judaico-messiânica de Yeshua é da presença do Ruach HaKodesh em nós. Nós não precisamos de concepções rabínicas. Não, é claro que há exceções, mas não precisamos nos apegar a isso porque temos o Ruach HaKodesh, que era uma das coisas, no ato do batismo já era feita a imposição de mãos para que recebesse o Ruach, para que recebêssemos a direção do Ruach HaKodesh, a sabedoria e a maneira de compreender as Escrituras. Então, quando as pessoas tomam outro caminho, o fim é negar Yeshua. E os rabinos messiânicos americanos, eles sabendo disso, eles não incentivam de forma alguma a leitura de material rabínico, porque sabem do perigo que isso pode ser para quem não tem maturidade espiritual. Shalom Rabino Shai, eu vou estar fazendo aí a minha 4ª pergunta para o senhor. Eu tenho certeza que o senhor vai dar um esclarecimento aí bacana, onde todos possam ter um entendimento maior sobre a Halahá. A minha pergunta é a seguinte: eu gostaria que o senhor desse uma explicação, falasse em poucas palavras a diferença da Torá para as Halahá, as tradições e os dogmas. Obrigado. Com referência à Torá e à Halahá, eu quero entender da seguinte maneira: a Torá é aquilo que está escrito. A Torá é a lei que Deus entregou ao seu povo no Sinai, depois do nosso povo ter dito faremos e obedeceremos, sem colocar nenhuma condição. E os textos alusivos vão dizer que Deus gostou da resposta de Israel por aceitar obedecer a Torá. Aí depois nós vamos ter a Torá oral, que é o quê? Explicações que não constam escritas, mas que são mantidas através do judaísmo rabínico. Mesmo nos dias de Yeshua, Yeshua comenta das tradições judaicas. Agora, você veja bem uma coisa importante. Yeshua, eles procuravam ocasião para matar Yeshua, né? E não encontraram. Por isso entregaram Yeshua na mão dos romanos, porque eles não encontraram. Ora, Yeshua se opôs a alguns ensinamentos da tradição. Ele fez oposição, né? Em alguns casos, por exemplo, na cura daqueles enfermos no Shabat, e teve pontos de contradição entre ele e os fariseus da época, mas eles não puderam condená-lo. Isso prova que os ensinamentos halárricos, rabínicos, ou a chamada Torá oral, ela vai ter que passar por um crivo, por um critério. Não necessariamente nós temos que fazer tudo aquilo que consta nas halahot, aqueles ensinamentos que não são da Torá. Eu não estou dizendo que não temos que cumprir todos, porque eu sei que uma grande parte desses ensinamentos são bons, são necessários, são importantes, fazem parte da tradição judaica, mas nós temos que ter critério.
E um dos critérios é deixarmos que a direção do Ruach HaKodesh esteja sobre nós, nós nos submetermos a Deus e permitirmos que o Espírito Santo do Eterno nos guie, nos oriente e nos ensine. Então, quando você me pergunta sobre o que os líderes religiosos de hoje dizem que a Torá foi abolida, eles não sabem praticamente o que eles estão falando. Porque, na verdade, a nova aliança bíblica, o Claudino, é a Torá nos corações. Deus não ia renovar uma aliança para pior. A aliança, a primeira aliança, o cumprimento da primeira aliança não foi feito de uma maneira plena, ele faz uma nova aliança para abolir a própria Torá. Não, 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 não. A gente vê, por exemplo, Cornélio, né? A gente vê o gentil Cornélio, que ele chegou num grau de obediência a Deus que ele foi considerado por Deus como puro. Então isso prova que a Torá não foi abolida. E que o que eles chamam de nova aliança aí hoje, eu diria que é uma nova aliança romana, não a bíblica, tá bom? A bíblica é a Torá no coração, a circuncisão do coração, a direção do Ruach HaKodesh e, obviamente, vamos seguir as tradições judaicas que não forem obstáculo ao cumprimento da nova aliança. Shalom. Rabino Ishai, o senhor disse que não recomendaria algumas literaturas judaicas, né, para um judeu messiânico, principalmente alguém que esteja começando na fé judaica messiânica e que não lesse essas literaturas, pois poderia influenciar essa pessoa a perder a fé em Yeshua. De material judaico messiânico, eu acredito que até pelo senhor recomendado seria o Manifesto Judeu Messiânico de David H. Stern, o Comentário Judaico do Novo Testamento, também de H. Stern. Eu acho que essas obras não têm contraindicação. Agora, eu quero perguntar a sua opinião sobre algumas obras judaicas. Seriam justamente estas que não seriam recomendadas a um judeu messiânico com maturidade espiritual para isso? Eu vou perguntar o nome dos livros. Pois bem, o senhor recomendaria, destes livros que eu vou citar, quais o senhor recomendaria ou não, e por quê? O livro O Judaísmo Vivo, de Mihael Asheri, é uma obra recomendada aos judeus messiânicos ou não? Outro, o Sefer Maftea Shlomo, Livro das Chaves de Salomão, um livro místico, recomendável ou não? O Kitsushu Hanaru, um judeu messiânico, ele pode apreciar sendo, vamos dizer assim, entre aspas, um novo convertido? Ou é necessário que ele tenha uma base já de estudo de todas as parashot e de uma iniciação ao pensamento da fé messiânica para que a sua fé não seja abalada? Guia dos Perplexos 1 e 2, recomendável ou não? E o Kuzari, o que o senhor me diz? Faltou falar também do Sefer Yetzirah. O judaísmo messiânico, praticamente, ele se levanta com toda a força a partir do ano 70, nos Estados Unidos. De onde? De líderes religiosos evangélicos judeus. Nós sabemos que os judeus nos Estados Unidos são cerca de 7 milhões. Então tem muitos judeus nos Estados Unidos e muitos são evangélicos, convertidos à fé evangélica. E desses líderes é que partiu, então, devido ao vínculo deles com o judaísmo, a necessidade de se aproximarem da fé judaica, que deu origem, então, ao judaísmo messiânico, onde eles não abriram mão de Yeshua e deram ênfase ao cumprimento da tradição judaica de maneira que os identificasse com o judaísmo.
Hoje está em moda. Hoje tem muitas religiões que usam simbologia judaica, menorá, bandeira de Israel, estrela de Davi, é tudo como um modismo, uma maneira de se destacar. E isso não é, realmente não leva a nada, porque ou nós encaramos a conversão, um retorno, se é que pode se dizer retorno, à nossa origem judaica do primeiro século, ou não adianta nada, né? Então o que acontece? Muitas pessoas se apaixonam pelo judaísmo, muitas vezes até por uma questão de status judaico. Não interessados em crescer espiritualmente, mas interessados numa posição judaica. E aí é que mora o perigo. Então, muitos que creram em Yeshua através do movimento cristão, evangélico, através por intermédio desse movimento, chegaram à fé judaico-messiânica. E aí mergulham, se apaixonam de tal forma pelo judaísmo que começam a se envolver principalmente com o judaísmo ortodoxo. Eu não sei por que se dá tanta ênfase ao judaísmo ortodoxo, quando é cerca de 10 a 20% apenas de toda a comunidade judaica que é ortodoxa. O restante não. Nós temos aí vários segmentos judaicos, não é? O conservativo, o reformista e alguns segmentos ortodoxos. E todos esses judeus, de qualquer destes segmentos, precisa de Yeshua. Não é só o ortodoxo. Todos precisam de Yeshua. Então, no entanto, o que mais se destaca é o judaísmo ortodoxo. É o que mais se destaca, é o que mais aparece, é o que mais, digamos assim, é conhecido. E as pessoas que se envolvem em busca de raízes judaicas começam a se envolver com a literatura judaica, com livros, com o misticismo judaico, a Cabala, com livros como o Zohar, com a principal literatura do judaísmo rabínico, que é o Talmud. Começam a ler esses livros supostamente para crescer no judaísmo, e o que acontece? Acabam negando Yeshua por pura imaturidade. Yeshua disse que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, nos guiaria em toda a verdade e nos faria lembrar de tudo que ele ensinou. Yeshua nunca fez menção de um judaísmo rabínico, do misticismo para o nosso crescimento espiritual. E as pessoas que mergulham nisso, o pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, deve ter conhecido um líder muito importante lá, não vou citar o nome, que negou Yeshua. Depois de escrever até um livro sobre Yeshua, ele negou Yeshua. Por quê? Porque falta de maturidade espiritual, ele acabou buscando a ajuda do judaísmo até ortodoxo e acabou negando Yeshua. E quando uma pessoa nega Yeshua, perdeu tudo. E nega Yeshua unicamente por uma questão de status. Dizer que é judeu, quem sabe conseguir uma aliá, ir morar em Israel, puramente status, porque salvação para essa pessoa não tem mais. Perdeu. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nós não recomendamos
como o judaísmo messiânico não faz, os diversos segmentos do judaísmo messiânico, muitos dos quais são dirigidos por judeus, não recomendo a literatura judaica para os seus membros, porque sabem o perigo que as pessoas correm. E não é necessário, porque o que nós precisamos do nosso povo, além de nos ligarmos a ele, é termos a identidade judaica. E não dependemos de seguir tudo o que o judaísmo rabínico diz. Não precisamos. Se nós tivermos a direção do Rua, nós estaremos dentro da verdade e não correremos esse risco. Rabino Shai, o senhor falou que perdeu aproximadamente umas 130 congregações para alguns adeptos de outra corrente judaica que conseguiram convencer uma grande parte dos seus congregados de que Yeshua não é o Messias. Se não bastasse este fato ocorrido, o senhor também teve um problema com um filho seu, que já faz algum tempo que não fala com o Senhor e nem com a mãe dele. O senhor poderia dizer os detalhes do que ocorreu para que levasse o seu filho a tomar esta atitude? É isso aí, Rabino Shai. Eu gostaria de ler aqui Hebreus, capítulo 12, e o versículo de número 14. Diz assim: esforce-se pela manutenção da shalom, ou seja, da paz, com todos e pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando citamos este versículo, né, eu estou lendo aqui na versão do David H. Stern, que é a versão judaico-messiânica, as pessoas falam muito da questão da santidade, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas o texto, ele fala não só da questão da santidade. O mesmo versículo vai falar da shalom, da paz com todos. Ou seja, não adianta viver em santidade sem viver a paz com todos, certo? Prosseguindo ainda na mesma linha de pensamento, nós temos nos 10 mandamentos, né? Êxodo, Shemot, capítulo 20, versículo 12, parte A, onde vai dizer Kaved, honra et aviha, o teu pai, ve et imecha, e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Rabino, não sou bom de hebraico, se eu tiver pronunciado errado, o senhor me perdoe, mas enfim, o mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. O senhor não acredita que o seu filho, também como um praticante no judaísmo, ele estaria quebrando esse preceito de seguir a paz com todos, e que se não tem paz com todos, e que se não honra o pai e a mãe, ele está descumprindo a Torá, correndo até um risco de que ele não esteja agradando ao Eterno? Então, com relação a isto, eu quero fazer uma correção. Não foi para correntes judaicas que nós perdemos, para alguns mercenários judaicos, que eu tenho certeza que as instituições judaicas, elas não fariam esse trabalho que foi feito. Elas não fariam isso. Mas, obviamente, que houve algum interesse por parte destes homens. E perdemos entre grupos congregacionais e congregações cerca de 120 a 130 congregações. Agora, com respeito a esse meu filho, que tem aproximadamente 50 anos de idade, eu sempre me preocupei em educar os meus filhos na fé judaica, na Torá, na obediência à Torá. E, lamentavelmente, esse meu filho, ele acabou nos deixando e provocando, de certa forma, uma dissidência, porque, infelizmente,
ele não pôde ouvir eu não diria uma repreensão, mas uma correção por parte do seu pai, que ele deveria ouvir como filho. Quando a Torá fala honrar pai e mãe, não é só para crianças. Durante toda a nossa vida, a gente deve honrar o pai e a mãe. A gente deve honrar os mais velhos, os idosos. E a gente deve respeitar também os nossos líderes, os nossos mestres, aqueles que nos ensinam o caminho de Deus. A Torá nos ensina isso tudo. Honrar. E honrar pai e mãe é um mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. E, lamentavelmente, nosso filho estava numa trajetória ministerial e, ultimamente, por volta de 2014, 2015, nós demos a ele uma grande oportunidade de projeção, ajudamos ele a crescer, colocamos praticamente ele na mídia e, infelizmente, ele não pôde continuar conosco. A nossa congregação, depois que ela sofreu essa queda, eu fui para os Estados Unidos com minha esposa, passamos lá cerca de 2 anos, aprendemos muito e voltamos para o Brasil dispostos a colocar o restante da nossa comunidade nos trilhos, para que não continuasse aquela trajetória que tinha vitimado tantas pessoas que nós amávamos. E, lamentavelmente, esse nosso filho, ele resolveu continuar na mesma trajetória e houve, infelizmente, um momento de desrespeito ao pai, e isso nos dói muito. Bom, nós trabalhamos para reverter essa situação, buscando uma reconciliação. Eu acho que se a pessoa não quer continuar com a gente na mesma comunidade, mas a amizade é à parte. Poderíamos manter um vínculo familiar e, infelizmente, lamentavelmente, esse filho já vão completar 5 anos que ele nos isolou como pai e mãe. Eu com 77 para 78, minha esposa completou agora 73 anos e vão completar aí 5 anos que ele não conversa, não troca uma palavra, rompeu totalmente conosco os vínculos e a gente sempre vem lutando para um acerto, mas eu não sei, para uma pessoa que tem esse propósito de ser um líder, de ser um roche ou o que seja, ele deveria entender que há mandamentos para honrar os nossos pais. Êxodo diz: quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe será morto. E Deuteronômio 27:16 diz: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Nós esperamos estar na mão de Deus, nós estamos abertos ao diálogo a qualquer momento, não devemos nada. Quando eu disse que a gente chamou a atenção dele, por um motivo justo, e nós estamos aqui orando por ele, tanto eu como a mãe dele, não para que volte a ser a mesma congregação, não é isso, mas para que pelo menos os laços familiares sejam reatados, para que amanhã depois, se eu ou a mãe dele faltarmos, ele possa ter a sua consciência tranquila e estar tranquilo de estar seguindo a Torá, porque não podemos amaldiçoar nossos pais de forma nenhuma, desprezar nossos pais, desprezar os idosos e desrespeitar as autoridades hierárquicas. Isso tudo é contra a Torá. Que Deus tenha misericórdia de nós e do nosso filho. Rabino Shai, é uma situação um pouco complicada, tá? E triste,
ter esse problema na sua família. O meu pai, ele foi diagnosticado com câncer, né? Um tumor de 9 quilos no abdômen. Passou por uma cirurgia no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro, e depois foi transferido para outro local e acabou não resistindo e faleceu aos 84 anos, sendo que o pai dele morreu com mais de 112, né? A nossa família tem essa característica, graças a Deus, de termos pessoas com 90, 94, 80, 112, sabe? Tem uma certa longevidade. E o meu pai, ele nos deixou um homem que nasceu, né, em 29, criado na roça, não tinha muitos estudos. Dentro da profissão dele, ele foi um dos melhores. E eu costumo dizer que o meu pai, e mesmo sendo pobre, ele deixou para mim a maior herança que um pai pode deixar para um filho, que é a fé em Deus e a fé nas Escrituras. Mesmo depois de 10 anos aproximadamente, eu ainda sonho com meu pai quase todos os dias e às vezes acordo chorando de madrugada, com saudade e pensando nas coisas que eu poderia ter feito e não fiz, nas coisas que eu poderia ter falado e não falei. Então eu espero que o seu filho possa te procurar, independente de quem errou, para mim não importa, porque cada lado tem sempre a sua razão, né? O ser humano é assim, ele sempre tem razão, o outro é que está errado. Então, eu acho que, pelo que eu percebo, você está aberto, o Senhor, né, está aberto à reconciliação, o Senhor deseja ter o seu filho de volta, né, que ele venha conversar com o Senhor, conversar com sua esposa. O Senhor quer rever os netos, então eu desejo que ele te procure, porque eu percebo que você está aberto à reconciliação. E que ele faça isso quanto antes, porque eu não desejo para ele e nem para ninguém a dor que eu carrego todos os dias de não ter mais o meu pai perto de mim. E olha que o meu pai se foi e não havia nenhum problema entre nós. Não havia nenhum problema entre eu e o meu pai. Então eu espero que o Eterno, ele dê tempo ao seu filho de que ele possa se reconciliar, não apenas com o Senhor como rabino, mas também com o próprio Deus. Porque se o Senhor está buscando a reconciliação e ele se recusa, aí agora é entre ele e Deus. Você também que deseja aprender o hebraico bíblico, a língua santa, Lashon HaKodesh, o idioma sagrado, o idioma que o Eterno escolheu para entregar a sua Torá ao seu povo escolhido, o povo de Israel. Você que aprendeu o hebraico bíblico e o hebraico moderno, na descrição nós temos o link de um parceiro nosso, de um curso de hebraico, o curso Aleph, um curso com mentoria, um curso reconhecido, um curso registrado, um curso que você vai ter todo o material de apoio, ok? Se você quer aprender hebraico de verdade, confira o link na descrição desse nosso parceiro do curso Aleph, um dos melhores cursos de hebraico bíblico e hebraico moderno do Brasil. Se você quer aprender hebraico do nível 0 ao nível avançado por menos de R$3 por dia, isso mesmo, por menos de R$3 por dia, material disponível em qualquer lugar, com mentoria, no grupo exclusivo de alunos no WhatsApp. Clique no link na descrição. Curso Aleph, hebraico 24 horas. Olha aí, vem estudar hebraico, hein?
Curso Aleph, o seu Instituto de Hebraico aqui no Brasil. Shalom, shalom, muito de bom. O quê? Já acabou? Já acabou, pessoal. O tempo passa rápido demais. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Claudino Barros, do canal A Torá é Santa, muito obrigado. Volte sempre. Pessoal, não se esqueçam de conferir os links na descrição. Lá vai ter você vai encontrar o link do canal A Torá é Santa, do Claudino Barros. Vamos tentar bater a meta de número de inscritos para o canal do Claudino Barros. O nosso amigo também, o Rabino Ishai, maravilhosa entrevista. Volte sempre para a gente poder trocar uma ideia sobre as visões do judaísmo messiânico sobre o Novo Testamento, ok? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Pessoal, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, e quem ainda não é inscrito, inscreva-se. E você que quer ajudar esse canal a crescer, nós vamos deixar aqui o QR Code para que você possa estar contribuindo com o nosso trabalho, para que nós possamos adquirir um computador, um microfone profissional, todo equipamento necessário para estar produzindo um programa com mais qualidade para vocês. Os nossos vídeos têm sido produzidos, editados apenas utilizando um celular, e é muito difícil. Então, você que pode contribuir com qualquer valor, tá? Não importa, é de coração, nós agradecemos, ok? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, e nós vamos terminar com uma oração do Rabino. E ainda na descrição do canal você vai encontrar o link do canal do Rabino Ishai e do nosso amigo professor Kleber Guedes. Claudino Barros, estamos chegando ao final deste programa. Quais são as suas considerações finais? Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Quero agradecer ao senhor Miranda Podcast pela oportunidade de participar desse trabalho, dessa entrevista aí com o Rabino Ishai. Quero agradecer ao Rabino Ishai. Já em outras oportunidades, no privado, tive a oportunidade de conversar com ele, fiz algumas perguntas, ele sempre me atendeu muito bem. Obrigado, Rabino, que o Eterno te ilumine, te abençoe. Senhor Miranda Podcast, que o Eterno te abençoe, te ilumine. E agora é só a gente colher frutos desse trabalho, né? Tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a todos. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos. Rabino Ishai, parabéns pela excelente entrevista. Estamos terminando aqui mais um podcast. Quais são as suas considerações finais? O que você deixaria de mensagem para o público que nos assiste, ok? Então, meus amados, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram, ouviram o podcast. Espero ter contribuído de alguma maneira para o enriquecimento, como disse Paulo, Shawacharia, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Espero que a nossa contribuição possa ter ajudado a muitos dos nossos amigos. E estou aqui à disposição, através dos meus vídeos ou através do WhatsApp, para atender aqueles que nos procurarem. Eu estou no Tucuruvi, em São Paulo. Estamos lá começando um curso de profecias agora também, escatológico, abordando muitos temas importantes do futuro. E eu estou à disposição de todos vocês. Agradeço muito também ao Miranda e ao Claudino, que me concederam esta oportunidade de participar desse trabalho. Meu desejo é que o Eterno abençoe a todos nós
nos faça cada vez mais fiéis a Ele e mais humildes também, que nós precisamos de humildade para fazermos esse trabalho, para alcançarmos as pessoas sinceras, eu vou dizer, que eu sei que não são todos, que alcançarmos os sinceros que querem crescer diante do Eterno e fazer a vontade dele. Que o Eterno nos abençoe. Shalom, shalom. Rabino Shai, eu gostaria de pedir que o Senhor encerrasse esse nosso programa com uma oração, ok? Então vamos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu e aproveito para rogar a todos aqueles que temem ao Eterno que nos apresente também a Deus nas suas orações. Avinu Malkeinu, nosso Pai e nosso Rei, em nome de Yeshua, Meshireino, nosso Messias, agradecemos a Ti por esta oportunidade de podermos aqui nos expressar, dividir um pouco daquilo que o Eterno tem nos dado e, especialmente, Senhor, com aqueles que buscam o conhecimento e se aproximar de Ti. Obrigado pela ajuda do Miranda, do Claudino, e obrigado por todo este pessoal que está nos acompanhando. Nós agradecemos e pedimos as Tuas bênçãos e que nos abençoes, em nome de Yeshua, Meshireino. Amém.